Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Então, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E o tema de hoje é o tema que vai sempre aparecer dentro dos ambientes espíritas, que é a nossa evolução, que é nos tornarmos espíritos elevados, espíritos de luz, a nossa luta de reencarnação em reencarnação e cada vez melhorando um pouco mais, aprendendo um pouco mais. E o título seria Iluminação e Autoconhecimento. Esse seria o título desse nosso bate-papo. Pois é, o que significa então esse iluminação e autoconhecimento? Para que isso? Qual o objetivo disso? Tá. Bom, no contexto espírita, de um modo geral em todas as religiões espiritualistas, parte do princípio que nós começamos simples e ignorantes, essa é a escala da evolução, e vamos aprendendo e evoluindo. Para certos contextos religiosos, a vida é uma só, e nessa uma vida você tem que se virar, sair do zero e chegar à angelitude. Espiritualmente falando, isso é quase que impossível. Eu, por exemplo, desconheço quem consiga. O nosso mestre Jesus, quando veio à Terra, ele já era um espírito de altíssima envergadura, um espírito de muita luz, que a gente não consegue nem imaginar a estrutura espiritual de Jesus. Não tem nem como imaginar. Agora, todos os outros que apareceram aqui na vida, uns com um pouco mais de evolução, outros com um pouco menos, um com um pouco mais de conhecimento, outro com um pouco menos. De onde partiu isso? Quer dizer, Deus criou todo mundo e todo mundo tinha que ser igual, mas não é. Há uma diferença entre as pessoas. Eu tenho capacidade e condições de entender um determinado assunto, mas tenho dificuldade para entender outro. Aquela outra pessoa, ela tem facilidade de entender esse outro assunto, mas esse que eu tenho capacidade de entender melhor, ela não tem. Ou seja, as pessoas são diferentes. Eu podia dizer, porque é assim mesmo, mas não é assim mesmo, tem que ter um motivo. O motivo é porque nós estamos vindo de outras encarnações. Cada um vai conquistando determinados valores de uma encarnação para outra. Então, alguém desenvolve um contexto profissional numa encarnação, outro desenvolve na outra, outro desenvolve um contexto espiritual, não importa. Importa que a cada encarnação nós vamos evoluindo. Evoluindo para quê? Bom, nós vamos evoluindo porque como fomos criados simples e ignorantes, essa divindade, Deus, o Supremo do Universo, causa primária de todas as coisas, essa inteligência, ela tinha duas opções. Vamos ser bem claro. Deus tinha duas opções ao criar o universo. Podia criar todo mundo já top, né? Todo mundo, como ele podia dar a condição de cada um evoluir. Isso ainda faz parte de alguns mistérios que nós não temos condições ainda de entender. Um dia vamos entender. Mas partindo do princípio que todos nós somos criados simples e ignorantes, que nós começamos essa jornada há muito tempo atrás com essas encarnações, durante muito tempo nós ficamos presos a contextos egóicos, à busca do meu para mim, para os meus. Durante muito tempo, nós tivemos atitudes instintivas, predominou em nós os instintos de conservação, de sobrevivência, seja lá o termo que se queira usar, porque nós estávamos, repito, no primitivismo das nossas vidas. E esse contexto foi evoluindo. O Dr. Bezerra, em um livro dele, tem uma frase que marcou muito para mim. Ele faz a seguinte pergunta: Deus criou o homem que está aqui no mundo
ou Deus criou as condições para que o homem surgisse? Porque a religião clássica, ela pega lá um monte de barro e dá o mito do Adão e Eva. Cria lá. Só que, veja, do barro nasceu Adão. Ou seja, na verdade, nós temos que transcender essa visão. Devemos entender que de todo o planeta vai acontecendo a evolução de todas as espécies, de todos os seres, vai evoluindo, até que chega um momento que aparece um ser um pouco diferenciado dos outros. E esse ser tem, como todos os seres têm alma, todos os seres vivos, todos os animais têm espírito, sim, nós temos. Só que todos os animais, a inteligência dos animais está dentro de um campo instintivo, como nós também já éramos assim. E que tem muita gente que ainda é assim. Paciência. Mas nós começamos há muito tempo a desenvolver o cérebro neocórtex, onde nos desenvolve a análise lógica racional. E isso vem vindo há milhares e milhares de anos, como nos ensina Joana de Ângeles. Chegamos a um ponto de um raciocínio lógico bastante apurado, que gerou materialismo, que rejeitou a certas religiões onde não se pode questionar. Nesse momento, nasce o planeta Terra, recebe o Espiritismo como uma ciência, uma filosofia, uma religião. Por quê? O Espiritismo vai mostrar para nós que nós estamos a caminho da luz. É o nome de um livro do nosso querido Chico, escrito pelo Espírito de Emmanuel, né? O livro A Caminho da Luz mostra exatamente essa evolução de nós lá, bem primitivos, evoluindo, passando por grandes mudanças planetárias, por povos diferentes, vai, chegamos nos de hoje e isso vai continuar. Vai continuar por quê? Porque nós vamos atingir esse contexto de iluminação. Jesus sempre falou para que nós construíssemos o reino de Deus dentro de nós. Construir o reino de Deus dentro de nós é o quê? Essa iluminação. Construir o reino de Deus dentro de nós é justamente a vivência de valores éticos equilibrados, valores espirituais, valores que nos faz pessoas melhores. Isso não é da noite para o dia. Isso não é. Você lê lá no livro Nosso Lar, tem uma entidade lá, que me foge o nome dela agora, acho que Irmã Veneranda, uma coisa assim, não me lembro agora, mas ela fala que ela levou 5 encarnações para vencer os ciúmes. Não os ciúmes de homem e mulher, não, os ciúme das coisas, ciúme do contexto da vida. Ela levou 5 encarnações para vencer, mostrando claramente que essa iluminação interior é um trabalho árduo de cada um. É um trabalho de conhecer a si mesmo. Nós precisamos, por isso que nós temos esse autoconhecimento, precisamos nos conhecer, precisamos ver as nossas limitações, desenvolver nossas potencialidades. Por isso que essa iluminação e autoconhecimento é justamente o objetivo maior de tudo. Vamos pensar o seguinte, só imagine hoje, se os 7 bilhões de habitantes da Terra, se todo mundo, nesse momento, passasse a ter uma visão mais ética da vida, tivesse nos seus corações amor por todas as criaturas. Você imagina a transformação que o mundo ia ter? Primeiro, algumas pessoas iam morrer de fome. Ah, é? É, porque as portas não teriam mais tranca. Imagina, porque não teríamos mais necessidade de proteção de forma alguma. Não teria mais fome, porque tudo seria devidamente repartido para aqueles que não têm. Fique imaginando.
Dia virá que isso vai acontecer? Sim, dia virá. Não sei quanto tempo. Se vai demorar ainda 500 anos, 1000 anos, eu não tenho essa capacidade de análise. Mas que vai acontecer, vai. Que todos nós vamos adquirir a iluminação. Mas isso nós vamos mesmo, todos nós. Como é que eu faço, então, para começar a busca dessa iluminação dentro de mim? Como é que eu faço para ir em busca desse equilíbrio? Quando disse Jesus, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, mas não é a paz do mundo. Como é que eu faço? É justamente as reflexões sobre os ensinos de Jesus. Aquele evangelho, aquelas lições morais que estão ali, eu vou ler e vou procurar viver dentro das minhas condições, porque no evangelho tem um momento que ele tem um capítulo chamado O Homem de Bem. Esse capítulo, eu vou ser sincero, para mim está longe. O homem de bem está muito longe. Realmente aquele homem de bem que está ali, ao ler aquele capítulo, eu vejo Jesus, eu vejo os grandes iniciados, as grandes personalidades que conviveram com Jesus, Francisco de Assis e tudo mais. Né? Madre Teresa de Ávila, essa grande trabalhadora, e São Vicente de Paula, são verdadeiros trabalhadores da luz incansável. Mas logo depois tem um outro capítulo, na sequência, chamado O Homem Bom. Se você ler esse capítulo do Evangelho, a gente vai se identificar em algumas coisas ali. Todos nós vamos ver, puxa vida, isso aqui eu até mais ou menos vivi isso aqui, vivi aquilo outro, isso aqui não. Resumindo, esse capítulo fala o quê? Viva a vida. Viva tudo aquilo que a vida tem para te oferecer, com toda a tua potencialidade de vida, mas que todos os seus atos sejam medidos antes e depois. Vai começar uma obra? Peça a Deus para que te ajude. Terminou a obra? Agradeça a Deus. Mas isso funciona e funciona mesmo. Eu até brinco, há pouco tempo atrás, eu estava até falando para uns colegas, eu estava fazendo um projeto, nós somos professor e trabalhamos na área da engenharia eletrônica. Eu estava fazendo um projeto e não estava dando certo o que eu estava fazendo. Tinha que fazer um programa lá no computador que ligava os negócios, mas não estava dando certo de jeito maneiro. Eu já estava dias em cima daquilo, não ia o negócio. E olha ali, me ralando, e não ia. Mas não pensei duas vezes. Eu fechei os olhos, fiz uma prece e pedi. Não para que eles resolvessem para mim, mas que eu conseguisse ter as intuições para ir para o caminho da solução. Olha, acredite se quiser. Fiz a minha prece e continuei apanhando. E continuei apanhando para resolver o problema técnico daquele projeto. Mas assim, depois de não sei se foi mais um dia, não lembro mais, já faz um tempinho isso. Mas do nada, eu olhei e falei, meu Deus, está aqui na minha cara o problema, eu não estava vendo. Pronto, solucionou o problema. Mas na hora, eu fechei os olhos e agradeci a Deus. Bobeira. Você que se ralou e conseguiu descobrir, tá vendo? Esse é o lado da ciência tradicional e da ciência envolvendo o contexto espiritual. Porque a primeira, ele se ralou, aprendeu e resolveu. O segundo, ele aprendeu, ele se ralou ali para fazer a coisa, pediu ajuda, a ajuda veio e ele resolveu. Foi perguntado a Albert Einstein, mestre, caramba, todo esse conhecimento seu que você desenvolve, tudo isso, mestre, é inspiração? Falou, 90% transpiração e 10% inspiração. E é assim que tem que ser. A iluminação,
Não é algo que eu vou ficar em contemplação e vai vindo alto e resolve tudo. Não. Eu preciso arregaçar as mangas e agir. Agir, e na medida em que eu vou agir, ajuda-te que o céu te ajudará. Não são palavras de Jesus? Pois é, na medida em que você age, a ajuda vem. De forma sutil. Você nem percebe, mas ela vem. No seu trabalho profissional, no seu trabalho espiritual, na sua vida social, em todos os ambientes. Claro, nós ainda não somos espíritos iluminados que vamos fazer tudo certinho, bonitinho, 24 horas por dia. Nós temos ainda altos e baixos. Mas que a gente tenha em mente que na hora que nós estamos na parte alta, vamos fazer igual ao inseto lá, que no verão ele vai, a formiga, né? Vai arrecadando alimento para o seu ninho, para quando vier o inverno, ele tenha seu sustento lá. Vamos fazer isso espiritualmente falando. Quando estamos no ponto alto, vamos angariar o máximo que a gente pode de energia positiva para os momentos difíceis a gente não se desequilibrar. Um amigo meu, presidente de uma casa espírita, meu querido Jonas, disse uma vez assim, quando nós estamos lá no alto, estamos bem, estamos super bem espiritualmente falando, fisicamente falando, psicologicamente, nós estamos legal, estamos bem. Muitas vezes uma pequena ação impensada, uma pequena fala sem a devido policiamento, faz a gente cair, ficar mal. E depois, para subir de novo naquele patamar, é difícil para chuchu. Não é impossível, a gente sobe. Mas quando está lá em cima, tem que tomar bastante cuidado, porque para ir lá para baixo é rapidinho. Depois a luta para subir. Quando nós nos tornarmos espíritos iluminados, através da luta, do trabalho, nós vamos aprendendo a manter o equilíbrio. O budismo fala uma coisa bonita sobre o caminho do meio, né? Nem tanto no mar, nem tanto na praia, né? O caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Alegria, sempre, mas não aquela alegria sem sentido, mas uma alegria interior. A seriedade sempre, mas não aquela seriedade de quem se isola de tudo e de todos, mas uma seriedade de responsabilidade. Em busca das nossas obrigações e não só em busca dos nossos direitos. Que nos dias de hoje está todo mundo em busca dos seus direitos, mas esquecem das suas obrigações. Então, viver os ensinos de Jesus, vamos caminhar para essa iluminação. Eliminar pouco a pouco dentro de nós o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo traz frustração, porque a gente quer, e nem sempre essas coisas vão acontecer como a gente deseja, e nós vamos nos frustrar. Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar nesse contexto de equilíbrio interno. Ajudar o próximo. Pensa nisso. Ajudar quem precisa. É fundamental. Orar. Fazer a nossa vida, nós temos nossas responsabilidades, assumi-la. E na medida em que você vai caminhando, você vai se sentindo melhor, porque você está criando dentro de você o reino de Deus. Você está criando dentro de você essa iluminação tão procurada, tão falada na doutrina espírita. O trabalho pelo próximo e a reforma íntima são os dois pontos altos da doutrina espírita. O resto é tudo suporte, é tudo sustentação, é tudo ajuda. Mas ajuda ao próximo e a nossa reforma íntima são os dois carros-chefe. Certo? É isso aí. Vamos pensar um pouquinho nesse assunto sobre a nossa iluminação
e nosso autoconhecimento, vamos nos estudar, vamos viver intensamente a vida em toda a sua plenitude, que aos poucos nós vamos iluminando o nosso espírito, vamos nos conhecendo cada vez mais a caminho de uma felicidade que não tem preço. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.